Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Zéza Vieira. Ela colocou aqui que ela foi a primeira a curtir, né, e fazer um comentário aqui no canal, tá bom? Gratidão pelo apoio, Zéza. E a outra mensagem aqui é da Marli Vieira Alves. Ela compartilhou aqui, né, porque ela é a segunda conselheira, tá bom, da Sociedade de Socorro ali da Estaca, né? A presidente dela é a Raquel e a outra conselheira é a Janete e que elas, né, elas erguem os braços ali, como a mensagem de ontem, né? Levante os braços que estão caindo, cansados, né? Então, eu também quero aproveitar já a mensagem que a Marli compartilhou para também agradecer os meus conselheiros, tá bom? O Cícero e o Vinícius Leonardi, né? Que são aqui a presidência do coro. Eu recebo muita ajuda deles também, né? Quando eu sinto meus braços cansados, eles estão ali já. Às vezes eles não esperam nem cansar, né? Já estão ali comigo ajudando, né? Então, gratidão também a eles. Vamos lá para a mensagem de hoje. Doutrina e Convênio, sessão 82. Doutrina e Convênio, sessão 82. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 e fazer algumas aplicações aqui. O contexto histórico da sessão 82 eu vou compartilhando ao longo da semana, quando eu estiver compartilhando, que essa sessão aqui eu vou compartilhar vários dias, tá bom? Então, hoje, só do versículo 1 ao 4 aqui, um dos contextos históricos é que a igreja, como nova, muitos líderes, com muita boa vontade de fazer o que é certo, né? É, às vezes cometiam erros. Teve uma festa junina na minha ala agora, no mês de junho, e nós planejamos fazer uma fogueira, nós até fizemos a fogueira ali, aí depois o, o conselheiro, né, da estaca ali, ele pegou e falou, olha, não pode fazer fogo na capela, né? Na minha interpretação no manual é dentro da capela, né? Mas ele falou, a interpretação foi que é dentro do terreno, né? Então a gente foi lá, obedientemente foi lá e apagou o fogo, né? E a gente tinha feito lá a fogueira lá fora, nem questionamos. Mas é isso, às vezes a gente faz algo na boa intenção e não pode, né? Então, é, a gente vai lá e conserta. E aqui no caso, né, não é questão de fogueira, mas a igreja extremamente nova, né, nós podemos ver aqui, então não tinha manual, não tinha muita coisa para eles se basear, então eles cometiam muitos erros às vezes. E aí então o Senhor fala um pouco sobre isso, ele vai trazendo luz e conhecimento, revelação para que eles possam conseguir conduzir a igreja e conduzir os filhos de Deus à salvação. Então vamos lá, começando dentro desse contexto histórico aqui, o versículo 1. Versículo 1 diz assim: Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, meus servos, que como vos tendes perdoados uns aos outros as vossas ofensas, assim também eu, o Senhor, vos perdoo. Então, é, assim como nós perdoamos o próximo, o Senhor também nos perdoa. Contudo, há entre vós alguns que pecaram muito. Sim, todos vós pecaste, né? Na verdade, todos nós temos pecados de acordo com o que Paulo falou lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: Porque todos pecamos e destituídos estão da glória de Deus, né? Todos estamos afastados da glória de Deus por conta do pecado. O pecado todo mundo tem. Mas aqui ele fala: Mas há entre vós alguns que pecaram muito, né? Que erraram muito. E às vezes, né, esses erros, conforme eu falei, foi com frequência, né? O problema não é nem questão de errar, é depois não querer consertar, né? Fazer algo errado e depois saber que é errado e continuar no erro, esse que é o problema, né? O fato é que devemos nos arrepender. Então o Senhor fala aos que erraram muito aqui, né? Sim, aí ele diz: Mas em verdade vos digo, acautelai-vos daqui em diante, abstendo-vos de pecado, para que dolorosos julgamentos não caiam sobre vossa cabeça, né? Então, o Senhor alerta, né? Olha, daqui para frente, presta atenção, eu vou dar mais revelação para que nós não erremos, tá bom? Para que nós possamos entrar no caminho certo aí. Então, a gente entra aqui no versículo 3, que diz assim: Porque a quem é muito é dado, muito é exigido, e o que peca contra a luz maior receberá condenação maior. Então, aqui esse versículo é o principal, né, da leitura que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então, eles erravam por falta de conhecimento também. Então, o Senhor pega e dá essa revelação aqui.
Porque a quem é muito é dado, muito é exigido. Então veja que quando ele fala aqui que há entre vós alguns que pecaram muito, ele não está falando na questão de quantidade, né? Ele está falando, pecou contra uma luz maior, mesmo sabendo, né, da maneira que se deveria fazer, vai e faz de outra maneira. Então, desse jeito, ele fala que o pecado é maior, pecou muito, né? Tá bom? Então, aqui na escritura, até se assemelha aqui com Lucas, né? Lucas capítulo 12, versículo 48, a gente vai ler também, que é o que Jesus Cristo fala também aos discípulos aqui, tá bom? Então aqui nessa parte, o Senhor fala, a quem muito é dado, muito é exigido. E quem peca contra a luz maior, receberá condenação maior, né? Então, aqui, né, essa questão de muito dado, ou seja, muito conhecimento, muita revelação. Quanto mais nós conhecemos, mais nós temos a responsabilidade de agir de acordo com aquela revelação. É isso, né? É exigido dentro da luz e conhecimento que nós temos, tá bom? Vamos fazer algumas aplicações pessoais aqui dessa escritura. Por exemplo, se eu conheço o evangelho, a minha responsabilidade é viver o evangelho, tá bom? Viver com, com fidelidade o evangelho. Outro exemplo aqui que eu coloquei, se nós temos um chamado de liderança, sirva com diligência e humildade. Então, sempre quando aquele que é muito dado, muito é exigido. Então, se me chamou para um chamado, né, para exercer um cargo, dentro daquele cargo eu se torno responsável de agir de acordo com o cargo a qual eu fui designado, tá bom? Então ele fala sobre servir com diligência. Se nós estamos recebendo mais luz, sejamos gratos e responsáveis pela luz que estamos recebendo, responsável para agir de acordo com essa luz, tá bom? Joseph Smith aqui, por exemplo, ele recebeu muita luz, tá bom? Mas também muita responsabilidade para restaurar a Igreja de Cristo. E aí tem duas perguntas aqui que diz assim: o que você fará com a luz que recebeu? Como poderá honrar as bênçãos que Deus tem te dado? Então, para exemplificar melhor e responder essas perguntas, né, que parece até retórica, né, porque a resposta é simples, eu peguei aqui Lucas, né, capítulo 12, versículo 48, que é o próprio ensinamento do Senhor Jesus Cristo a respeito disso, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Na verdade, essa frase que eu falei, né, do filme lá, né, o Ben, né, do filme do Homem-Aranha, ele diz essa frase para o Peter Parker lá, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu queria fazer uma associação com o que Cristo está ensinando aqui e o que nós lemos aqui em Doutrina e Convênio. Então, aqui em Lucas 12, 48, Jesus Cristo diz: mas o que não o soube e fez coisa digna de açoite, com poucos açoites será castigado. Então, ele está falando: olha, se a pessoa fez errado, mas ela não sabia, ainda assim era errado, então ela vai ser castigada um pouco, né? Mas a qualquer que muito foi dado, ou seja, muito conhecimento, muita luz, né? Muito se exigirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe se pedirá, tá bom? Então nós temos a frase lá, conforme eu falei do filme lá do Homem-Aranha, né? Do tio Ben. O tio Ben, ele falou pro Peter Parker, né? O Homem-Aranha, ele disse essa frase. Aqui. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase, ela transmite a ideia, né, de que quanto mais habilidade, influência e conhecimento nós temos, né, mais responsabilidade também a gente tem que usar e sabedoria para usar o poder que nós temos, tá bom? Então, comparando aqui com as palavras de Jesus Cristo, qualquer que muito foi dado, ou seja, mais luz, mais conhecimento, se nós temos o evangelho, a responsabilidade de nós de agirmos dentro disso é maior também, tá bom? Então, eu peguei uma comparação aqui, né? Jesus ensina o mesmo princípio. Quanto mais bênção, mais luz e conhecimento e autoridade recebemos de Deus, maior a nossa responsabilidade diante dele, né? Então, aqui eu peguei, fazendo uma mistura, né, dos dois ensinamentos aqui. Então, quando na frase do filme, né, da Marvel lá,
Grandes poderes significa aqui, né, que muito lhe foi dado, como Jesus Cristo falou, muito lhe foi dado. Isso que significa grandes poderes, né? Muito se lhe pedirá, ou seja, a pessoa acaba sendo responsável pelaquela autoridade que ela recebeu, né? Uma diferença, né, que no filme, né, do Homem-Aranha, o tio Ben, ele fala isso para Peter Parker. Peter Parker, ele usa essas habilidades que ele recebeu para salvar as pessoas. Já no caso aqui, Jesus Cristo falando, ele fala para aqueles que têm o evangelho, para que eles possam abençoar a vida de outras pessoas, para influenciar as pessoas para a eternidade. Esse que é a questão aqui. Ah, então, apesar, né, de ser contexto diferente das frases aqui, né, ter o contexto diferente, a aplicação, né, torna-se universal para o evangelho, tá bom? Então, ser abençoado não é só apenas um privilégio, mas também torna-se uma missão. O que que eu faço com as bênçãos que Deus me deu? Com as bênçãos que Deus me deu, eu também posso abençoar outras pessoas. Eu tenho a responsabilidade de abençoar outras pessoas. Seja qual for a bênção, né? Se for a bênção de receber o evangelho, nós temos o mandamento. Aquele que recebeu o evangelho também deve compartilhar o evangelho. Se for bênção financeira, também, porque se eu sou abençoado financeiramente, também devo abençoar outras pessoas financeiramente também, tá bom? Ajudar elas em suas dificuldades também, tá bom? Há vários meios de se fazer isso. Bom, eu peguei um último exemplo aqui, só para finalizar, tá bom? Lá em João capítulo 15, um exemplo do próprio Salvador, né? A questão que ele foi rejeitado pelos judeus. Então, ele traz esse exemplo aqui, lá em João capítulo 15, versículo 22 em diante aqui. Diz assim: Se eu não tivesse vindo, nem lhe houvesse falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então Jesus Cristo está falando, como eu vim à terra e eu falei a vocês, né, agora vocês têm pecado, porque vocês não têm desculpa do pecado de vocês. Eu estou aqui, eu estou anunciando, eu sou o Cristo, né? Então ele está falando dessa maneira. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro fez, não teria pecado, mas agora viram-nas e me odeiam a mim e também a meu Pai. Então aqui Jesus Cristo também, ele diz a seguinte coisa, né, que assim como ele veio e fez as obras, né, os milagres e tudo aquilo apontava que ele era o Cristo, né? E por isso eles estavam em pecado, porque mesmo vendo, né, os sinais e maravilhas que Cristo fazia, eles recusaram ele como o Messias, como o Filho de Deus. Então, um exemplo aqui é esse, que eles receberam luz e conhecimento da boca do próprio Cristo, vendo as obras que Cristo fez. E a recusão, né, a recusar a aceitação de Cristo, isso trouxe um pecado para a vida deles, como Jesus Cristo explica nessa mensagem. O ponto principal para nós aqui nessa mensagem é que quanto mais recebemos, mais a gente, a gente fica responsável por agir de acordo com a luz e conhecimento que nós temos. Então, finalizando aqui, Doutrina e Convênio, seção 82, versículo 4, né? Então, a responsabilidade nossa também é de pedir. Não adianta a gente pensar, eu não vou pedir porque senão eu fico responsável em fazer. Não, a gente precisa também pedir essa luz, porque ninguém é salvo em ignorância. A gente precisa buscar o conhecimento da parte do Senhor. Então, Doutrina e Convênio 82, versículo 4, para finalizar, diz assim: Invocai meu nome, pedindo revelações, e eu vos las dou. E se não guardais minhas palavras, as quais vos dou, vós vos tornareis transgressores. Justiça e julgamento são penalidade fixada para a minha lei. Então, aqui o Senhor fala que nós devemos invocar a Ele para pedir essas revelações. Aliás, era por isso que estavam errando. Falta de conhecimento. Então, o Senhor dá esse conhecimento. Mas, ao dar o conhecimento, conforme ele menciona aqui, se a pessoa não vive a lei que ele está dando, né, a luz e conhecimento que ele está dando à pessoa, a pessoa entra em pecado, começa a cometer transgressão, transgredir
os mandamentos de Deus, e aí, conforme ele falou, vem a penalidade. Bom, essa palavra penalidade, ela vem da palavra pena, né, no sentido de penalizar uma pessoa, de castigar uma pessoa, né, vem da palavra pena, e quando nós falamos penalidade, essa palavra idade ali significa da questão de qualidade, é uma junção, né, dessas duas palavras, então fica a palavra penalidade, ou seja, a qualidade da pena, ou seja, a qualidade do castigo que a pessoa vai receber, tá bom? E essa é uma aplicação, né, de penalidade que serve em várias modalidades, né? Eu peguei aqui o exemplo, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui, por exemplo, dá para fazer no meio jurídico, que é penal, né? A pessoa ser punida pelo Código Penal por conta da regra que quebrou. Por exemplo, a lei de trânsito também, né? A pessoa sofre uma penalidade ali. Tem no futebol também, né? Inclusive a penalidade máxima no futebol seria o pênalti, né? A expulsão e o pênalti. Penalidade máxima. Então significa da palavra aí do castigo, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar. Quando nós recebemos luz e conhecimento, nós devemos agir de acordo com essa luz e conhecimento. E é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.